Imagine se ao cair da noite, as obras de arte e os artefatos históricos em um museu ganhassem vida, começassem a se mover, conversar e interagir umas com as outras, como no filme Uma Noite no Museu. Esse roteiro não só despertou nossa imaginação, como também destacou a vivacidade e a riqueza das histórias que os museus guardam. Embora na realidade os objetos não ganhem vida fisicamente, visitar um museu pode ser uma experiência transformadora, quase mágica, onde a cultura e a arte parecem saltar das paredes para inspirar, educar e enriquecer a nossa vida. No vídeo de hoje vamos fazer uma imersão profunda na cultura, história e criatividade humana, as quais os museus são repositórios, um lugar onde o passado e o presente se encontram para moldar nossa compreensão do mundo. Desde os tempos antigos, a humanidade sempre teve a necessidade de preservar e compartilhar suas histórias, crenças e criações. Essa necessidade deu origem a espaços que, ao longo dos séculos, evoluíram para o que hoje chamamos de museus. Para entender a sua importância e a sua evolução, é essencial traçar sua história desde suas origens até seu papel na sociedade contemporânea. A origem mítica. A palavra museu tem suas raízes na mitologia grega, derivada de Mouseion, que era um templo dedicado às musas, as 9 divindades inspiradoras das artes e ciências. As musas, filhas de Zeus e Mnemósine, a personificação da memória, eram veneradas como protetoras do conhecimento e da criatividade. O Museion de Alexandria, fundado no século III a.C., é frequentemente considerado o precursor dos museus modernos. Esse complexo era um centro de pesquisa e aprendizado, abrigando bibliotecas, jardins e espaços de estudo, onde filósofos e estudiosos se dedicavam ao avanço do conhecimento. As primeiras coleções. A prática de colecionar artefatos e objetos de valor simbólico tem uma longa história que remonta às civilizações antigas. No Egito, faraós e nobres acumulavam tesouros que eram enterrados com eles, enquanto na Grécia e em Roma, coleções de estátuas, moedas e outros objetos preciosos eram exibidas em templos e residências privadas. Essas coleções eram, em muitos casos, símbolos de status e poder. Durante o Império Romano, a prática de colecionar arte se expandiu e algumas coleções começaram a ser abertas ao público. Um exemplo notável foi o Templo de Ártemis, em Éfeso, onde foram exibidas estátuas e outros artefatos como parte do culto religioso. Os gabinetes de curiosidades. Na Europa medieval, o conceito de museu como um local público ainda não existia. Entretanto, a ideia de colecionar objetos de interesse continuou a prosperar, especialmente através dos gabinetes de curiosidades. Esses gabinetes eram coleções privadas de objetos raros e exóticos, como fósseis, conchas, artefatos culturais e obras de arte, pertencentes a aristocratas e eruditos. Embora esses espaços fossem geralmente acessíveis apenas a poucos privilegiados, eles representaram um passo importante na evolução dos museus modernos. A evolução do museu moderno. O Renascimento, com sua redescoberta do conhecimento clássico e o florescimento das artes, marcou uma virada significativa na história dos museus. Durante este período, as coleções de arte e antiguidades começaram a se expandir e surgiram as primeiras instituições que podemos reconhecer como museus. Em 1471, a criação dos Museus Capitolinos em Roma, a partir de uma doação de estátuas de bronze pelo Papa Sisto IV, marcou o surgimento do primeiro museu público no sentido moderno. Este foi um marco importante, pois pela primeira vez, a arte e os artefatos históricos foram acessíveis ao público em geral, em vez de serem limitados a coleções privadas.
Os grandes museus nacionais. O século XVIII, conhecido como a Era da Ilustração, viu o nascimento dos grandes museus nacionais. A Revolução Francesa desempenhou um papel crucial nesse desenvolvimento com a transformação do Louvre, um antigo palácio real, em um museu público em 1793. O Louvre tornou-se um modelo para museus em todo o mundo, com a missão de educar e inspirar o público. Durante esse período, surgiram outros museus importantes, como o Museu Britânico, em 1753, fundado a partir da coleção de Sir Hans Sloane, e o Museu do Prado, em 1819, em Madrid, que abrigava as coleções reais espanholas. Esses museus foram concebidos não apenas como locais de exibição, mas também como centros de pesquisa e educação, refletindo o espírito da Ilustração, que valorizava o conhecimento e o progresso humano. O Brasil também abriga alguns dos museus mais importantes da América Latina, cada um com uma história rica e um acervo valioso que reflete a diversidade cultural e histórica do país. O Museu do Ipiranga é um dos mais importantes museus históricos do Brasil. Inaugurado em 1895, ele foi construído no local onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, marcando um momento crucial na história do país. Faz parte da Universidade de São Paulo e é dedicado à preservação e à exibição de artefatos relacionados à história brasileira, especialmente do período imperial. O acervo do museu inclui pinturas, esculturas, mobiliário, documentos históricos e uma vasta coleção de objetos do cotidiano que oferecem um panorama da vida no Brasil nos séculos XIX e XX. Temos também o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Fundado em 1818 por Dom João VI, o Museu Nacional, localizado no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, foi o museu mais antigo do Brasil e um dos maiores de história natural e antropologia da América Latina. O museu possuía um acervo diversificado que incluía coleções de zoologia, botânica, paleontologia, antropologia e arqueologia, com peças de valor inestimável, como o fóssil de Luzia, o esqueleto humano mais antigo das Américas e uma vasta coleção de múmias egípcias. Infelizmente, em 2018, o museu sofreu um incêndio devastador que destruiu grande parte de seu acervo. Desde então, esforços têm sido feitos para restaurar o prédio e recuperar o que foi perdido, com a esperança de que o Museu Nacional renasça como um símbolo da resiliência cultural e científica do Brasil. O museu como instituição educacional. No século XIX, o papel dos museus como instituições educacionais e culturais se consolidou. A Revolução Industrial trouxe novas riquezas e uma classe média crescente, o que levou à expansão dos museus como locais de educação pública e lazer. Os museus de história natural, como o Museu de História Natural de Londres, de 1881, e os museus de ciência e tecnologia, como o Deutsches Museum, em Munique, de 1903, exemplificam essa tendência. Além disso, o século XIX viu a fundação de muitos museus de arte em todo o mundo, incluindo o Metropolitan Museum of Art, em Nova York, em 1870, e o Museu de Belas Artes de Boston, em 1876. Esses museus se tornaram centros culturais vitais, promovendo a apreciação da arte e fornecendo educação artística ao público.
A expansão global dos museus. No século XX, os museus experimentaram uma expansão global, com novas instituições surgindo em todas as partes do mundo, refletindo a diversidade cultural e histórica das nações. A criação da Unesco em 1945 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 sublinharam a importância da preservação do patrimônio cultural para a humanidade, incentivando a criação e a proteção de museus em escala global. Durante esse período, os museus também passaram por uma transformação significativa em termos de acessibilidade e engajamento público. Exposições interativas, programas educacionais e eventos culturais se tornaram componentes essenciais das atividades dos museus, tornando-os mais inclusivos e relevantes para o público contemporâneo. O museu na era digital. Com a chegada do século XXI e o avanço da tecnologia digital, os museus entraram em uma nova era. As exposições virtuais e as coleções digitais tornaram os acervos dos museus acessíveis a um público global, independentemente da localização geográfica. A tecnologia também permitiu novas formas de interação, como tours virtuais, aplicativos educativos e experiências imersivas que enriquecem a visita ao museu. Hoje, os museus continuam a evoluir, adaptando-se às mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Eles não são mais apenas locais de preservação do passado, mas também espaços de diálogo, reflexão e inovação, desempenhando um papel crucial na educação e na promoção da diversidade cultural. Frequentar museus é uma atividade que vai muito além do simples ato de observar objetos estáticos. É uma imersão profunda na cultura, história e criatividade humana. Museus são repositórios do patrimônio cultural, lugares onde o passado e o presente se encontram para moldar nossa compreensão do mundo. Cada exposição, cada peça conta uma história que nos conecta a diferentes épocas, culturas e perspectivas, mantendo viva a chama do conhecimento e da criatividade para as gerações futuras. Mas para que sua visita ao museu não se torne um passeio decepcionante, aqui estão algumas dicas de como apreciar todo esse conhecimento disponível. Em primeiro lugar, livre-se do pensamento de que precisamos olhar para cada item. Só a ideia em si já é exaustiva e faz qualquer um querer sair correndo pela porta. Se o tempo permitir, ande por cada sala da exposição, mas se o museu for muito extenso, escolha um conjunto de salas que pareça mais propensa a atrair sua curiosidade. Depois de definir sua rota, seu objetivo agora é encontrar um item por sala que chame mais sua atenção. Depois de localizar suas peças preferidas, tente entender o que te fez escolher esses itens. Lembre-se, nenhuma razão concreta é necessária. Pense simplesmente em uma resposta direta. No entanto, geralmente um questionamento mais profundo surge com o estímulo artístico. O objetivo é que a arte possa te conquistar, e não o de gostar por obrigação. Se não encontrar nada que goste, o que acho difícil, tente observar o posicionamento das peças na exposição, como os itens são agrupados, onde as esculturas foram colocadas e por que algumas pinturas são apresentadas sozinhas e outras não. Se nada disso funcionar, então afaste-se completamente da arte e considere a maneira como é a arquitetura local. O tipo de iluminação, se é natural com janelas ou clarabóias, ou se é elétrica com holofotes. Finalmente, observar é cansativo. Por isso há uma razão para os museus terem cafés. Fazer pausas em um museu traz um deleite especial. O tempo em um café nos lembra que a arte é e sempre foi uma profunda conexão social entre os artistas, compositores, escritores, filósofos, etc.
Não importa o que vai acontecer na sua visita ao museu. Absorva a experiência e espere que, inevitavelmente, as conexões se infiltrarão em sua mente e formarão um olhar mais maduro e uma apreciação mais profunda do poder que a arte pode ter em nossas vidas. Assim como no filme Uma Noite no Museu, frequentar museus na vida real pode ser uma experiência transformadora. Portanto, da próxima vez que visitar um museu, lembre-se: embora os objetos não se movam, a experiência certamente trará vida nova ao seu entendimento do mundo. Nos vemos em breve. Até um próximo vídeo e boa arte!